A minha saudação para vocês que entraram no meu canal Joselito Rocha é a graça, a paz e a misericórdia de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que entrou pela primeira vez, dê seus likes, se inscreva, compartilhe, faça comentários para que este vídeo se movimente pelo algoritmo na plataforma do YouTube e alcance outras vidas. Porque o objetivo, sempre digo nas minhas gravações, é que o Evangelho da Graça corra para todas as pessoas. Assim como o Senhor Jesus orientou lá em Marcos 16,15. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura e sair pelo mundo fazendo isso. Como em Mateus 28, fazendo discípulo de todas as nações. Então, esse é o objetivo desse canal. A palavra que eu trago para hoje, assim como sempre que eu termino a live na igreja onde eu congrego, e trago o mesmo assunto aqui de maneira resumida, pelo tempo que eu tenho no YouTube, terá duas partes. Então, hoje é a parte 1. Semana que vem, quando eu fizer a transmissão lá, vou concluir a parte 2 e gravar aqui. Então, se vocês procurarem, poxa, o Joselito colocou parte 1, cadê a parte 2? A parte 2 será editada na semana que vem. Tá certo? Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar da questão que contrapõe muitos as igrejas contemporâneas, a questão da pós-modernidade, depois dos anos 50, as três últimas décadas do século passado, as duas, que nós estamos agora no século XXI, ano de 2024. Nesses últimos 50 anos, o que tem acontecido? O que tem acontecido é que muitas igrejas apregam uma coisa que não é verdade, não é verdade bíblica. Pare de sofrer. Crente em Deus que tem doença, que tem desemprego, dificuldade financeira, problemas familiares, a sua família não é toda salva, tem alguma coisa de errado, tem algum espírito maligno. Muitos se acham autoridade em repreender, eu repreendo isso, eu repreendo aquilo, e na realidade quem repreende é Deus. Lá no livro de Judas, que não tem capítulos, é um capítulo só, só é um capítulo, só tem versículos, diz assim, que o arcanjo Miguel contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés, não lhe deu palavra de maldição, ele disse, o Senhor te repreenda. Mas pode dizer, nós faremos obras maiores do que Jesus, ele foi promessa dele, mas Jesus só menciona uma vez repreendendo a febre da sogra de Pedro. Você não vê nenhum dos apóstolos, nem Paulo, que escreveu várias cartas para a igreja, falando que repreendia. Então eu aprendi isso, porque eu vim de origem neopentecostal, passei por igrejas renovadas, hoje eu estou numa igreja histórica batista, e aprendi que quem repreende é Deus, nós não repreendemos Deus. Assim diz a palavra. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés, pode ir lá na epístola de Judas. Um dia eu vou trazer um estudo aqui sobre isso. Ele diz, ele não colocou palavra de maldição para Satanás, ele disse, o Senhor te repreende. Então a gente tem que aprender essas coisas. Eu pediria para você abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 33. Nós não vamos ler, mas eu aconselho que você leia do versículo 15 ao 26, porque eu vou pular alguns versículos aqui, para poder a gente fazer uma boa reflexão. Digo, primeira parte hoje, segunda parte, na semana que vem. Então vamos lá. Então, Jó 33, a partir do versículo 15. Né? A sabedoria dada pelo sofrimento. Então vamos ler aqui alguns versículos. Capítulo 33, versículo 15, que diz assim: em sonho ou em visão
à noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e eles adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes dá a instrução, quer dizer, abre o entendimento, para apartar um homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. O que está acontecendo aqui? Jó passou por dissabores, foi testado no desafio, porque os filhos de Deus chegaram à presença de Deus, ele representando os anjos. E Satanás também foi. E Deus perguntou a ele, de onde tu vens? De rodear o mundo. Então Deus fala para ele, tem visto meu servo Jó? Ele diz, é muito fácil, ele tem tudo. Então ele vai ser fiel a ti. Então Deus permitiu que Satanás fizesse 3 coisas. Tirasse as suas riquezas, que é o seu sustento, tirasse a vida dos seus filhos e tirasse a sua saúde, com uma doença que ele tinha um desejo até de um caco de telha para coçar as suas feridas. Essa notícia chegou a amigos importantes do convívio de Jó e eles foram lá ver ele. Não o reconheceram por causa do aspecto das feridas, ficaram em silêncio por vários dias, até que Jó começou a desabafar. Amaldiçoando o dia que morria, disse que a mulher dele falou assim, amaldiçoa o teu Deus. Ele falou, não, Deus não seja louca. Nu ao mundo eu vim, nu eu sairei. Mas eu sei que o meu Redentor vive e se levantará na terra. Ele não amaldiçoou, ele amaldiçoou o dia que veio. Ele começou a questionar, poxa, se eu sou servo a Deus, se eu sou justo, por que essas coisas estão me acontecendo? Aí 3 figuras, vamos colocar assim. Ele faz Bildade e Zofar. Começaram a dizer, você está assim por causa de pecado, é assim que a tua fé está esfriando. Quantas pessoas nos aproximam, que eu já disse, eu, pastor Zelio, tenho meus problemas de saúde, como a minha esposa também tem, não escondo nada de ninguém. E vem aqueles que acham que você, não, repreenda esta doença, não aceite ela. Entendeu? São os jargões da igreja contemporânea. E isso não é bíblico, meus irmãos, isso não é bíblico. O que é bíblico é o que está escrito na palavra. Então eles ficaram aí, desde lá do capítulo 2, do capítulo 3, isso chegando ao 29, ao 30, ao 31, ao 32, entra uma outra pessoa, um 4º amigo, Eliú, e dá uma pausa naquele debate. Começa a dizer para Jó, vocês condenam a Jó sem responder às razões dele. E nisso, Deus utiliza ele, explicando que através do sofrimento, ele nos dá uma sabedoria. Eliú pede a Jó um pouco mais de paciência, um pouco mais de tempo. Às vezes a gente fala isso para algumas pessoas, mas que tempo, que paciência. Se a gente continuar a leitura do texto aqui, eu parei no 15 mesmo, né? Não, 16. Para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Porque às vezes a gente é soberbo. Não, eu sou servo de Deus, por que eu estou doente? Quantas pessoas dizem, se você só vive doente, você está em pecado. No 18 ele fala, para desviar sua alma da cova e da espada. Pessoas doentes têm livramento, ficam curadas, e outras não. Diz assim, também na sua cama é com dores de castigo e com incessante contenda com seus olhos. As pessoas sentem dores, sofrimento, dores no corpo, dores na alma. A questão da depressão às vezes gera problemas no corpo. E a pessoa não consegue. Só vive deitado, só vive com problema, você só vive doente. Entendeu? Vamos para um versículo mais à frente. Então, se a gente começar a entender, então quer a misericórdia dele, ele dirá, livra-o e não desça a cova, já achei o resgate. A sua carne se reverberará mais do que na infância, quer dizer, ele terá mais saúde do que antes e tornará os seus dias como de
virtude. Deveras orará a Deus, ele se agradará dele e verá a face com júbilo e restituirá o homem a sua justiça. Para a gente finalizar isso, meus irmãos, muitas das vezes nós podemos ter ou não ter a vitória da cura. Eu hoje orei de manhã, fiz várias orações, muito pedido de pessoas muito enfermas, servas de Deus. Se ele me curar, digo aqui eu, pastor Joselito, pastor auxiliar da igreja onde eu congrego. Se ele me curar, amém. E se ele não me curar, amém também. Porque ele é Deus, ele é que decide tudo. Nós é que achamos, porque ele nos concedeu inteligência. O sol nasceu para todos, lá em Mateus 5:45 fala que o sol veio para justos e injustos, e ele dá a chuva a quem serve a Deus e a quem não serve a Deus. Nós temos que compreender isso. O dia que nós compreendermos isso, nós teremos uma vida bem sucedida, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Amém? Nós vamos continuar isso na outra semana, porque tem muita coisa para falar. Por isso, se inscrevam, deem likes, compartilhem, façam comentários e ajudem esse canal a se movimentar no YouTube para propagar o Evangelho da Graça a toda criatura. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.